Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem. Então, galera, tô com saudade de vocês, faz tempo que a gente não conversa, né? Mas assim, hoje vai ser uma aula muito especial. Mas eu quero lembrá-los primeiramente que essa atividade, ela vale para 3 disciplinas, para música, para artes e para informática, tá bom? Então, essas 3 disciplinas estão trabalhando em conjunto e essa atividade vai ser referente às 3 disciplinas. Eu quero agradecer a você que tem mandado para nós as atividades via WhatsApp, a vocês que também têm postado no SCGE. Olha, tem sido muito 10, então de parabéns. E também quero me justificar aqui que de vez em quando a gente não consegue responder todos os pais, né? Mas assim, quero dizer que eu tenho recebido todas as atividades, né? Tenho recebido aquelas que vocês têm me mandado pelo WhatsApp e também aquelas que vocês mandam para os professores que a gente posta no nosso grupo particular. Mas vamos para a aula? Vamos, né? Então, galera, hoje nós vamos falar sobre a história dos primeiros instrumentos. A história dos instrumentos, né? É um pouquinho de história da música, é um pouco de história dos instrumentos, mas nós vamos falar disso hoje. E sabe que é muito legal estudar história, eu gosto particularmente muito. Mas assim, vamos falar então sobre o primeiro instrumento encontrado, ou melhor, os primeiros instrumentos encontrados. Existe instrumento, segundo os arqueólogos, que possuem mais de 70 mil anos de idade. Pense, 70 mil anos, há 70 mil anos atrás existiam cascos de tartarugas que os homens, os seres humanos usavam, os primeiros, os primitivos usavam, casco de tartaruga para fazer chocalhos, casco de tartaruga para fazer tamborins, entende? Muito legal. Mas assim, também existiam pele, os arqueólogos encontraram tambores feitos de peles de animais, não é? Tambores feitos de peles de animais também eram muito usados para eles fazerem instrumentos musicais naquela época. Mas assim, professor, qual que é o primeiro instrumento musical encontrado por um arqueólogo? Então, fique ligado que eu vou falar agora para vocês. O primeiro instrumento que foi encontrado por um arqueólogo foi uma flauta feita de ossos, flauta feita de osso. Pois é muito interessante, uma flauta feita de osso. Então, que tipo de osso que eles usavam, professor? Quais tipos de ossos? Eles usavam ossos de animais, tanto de pássaros como de animais quadrúpedes e também de seres humanos. De seres humanos? Sim, eles usavam também ossos dos braços, né? Dos braços para fazer flauta. Então eles pegavam o osso, eles raspavam o osso dentro, todo ele, e faziam os furos. Inclusive as primeiras flautas que foram encontradas, elas eram parecidas muito com apitos, porque só tinham um furo só. Então eles foram descobrindo que fazendo mais furo dava mais timbres, davam outros tipos de sons, e assim ela foi evoluindo, né? Então as primeiras flautas que foram encontradas na caverna de Holyfield. Eu estou colando aqui porque eu não falo muito bem inglês, né? Então na caverna de Holyfield, nos Estados Unidos, foi encontrado flautas que datavam 35 mil anos de idade. Pense, 35 mil é muito tempo, ou seja, é muito antes de mim, muito antes do papai, muito antes da mamãe e muito antes de vocês, né? Então assim, olha que legal. Da flauta, ela foi evoluindo, né? Ela foi evoluindo pro oboé, pro fagote e para a nossa flauta doce que nós conhecemos hoje, né? O professor, inclusive, muitas vezes tocou na sala de aula com vocês a flauta doce. Eu no começo do ano, antes da parada, eu tinha levado a flauta para vocês conhecerem ou para tocar alguma música e para mostrar também algumas curiosidades da flauta. E a flauta doce é um instrumento espetacular. Você pode iniciar
ela com qualquer idade que você vai conseguir tirar e fazer música, porque é muito fácil tocar, é um instrumento muito legal. Então, agora eu falei da história da música, né? Ou melhor, da história dos instrumentos. Os primeiros instrumentos encontrados, como foi, né? Que foi nos nossos antepassados, né? Os homens da caverna, eles encontraram. Agora eu quero falar sobre algumas classificações. Ou seja, os instrumentos eles têm suas classificações. E aqui no Brasil existem algumas formas peculiares de se fazer essas classificações. Por exemplo, uma das classificações dos instrumentos é aerofone, instrumentos aerofones, ou melhor, aerofone, melhor, né, vou me justificar aqui, instrumentos aerofônicos ou aerofone. Esses instrumentos aerofônicos ou aerofone, eles produzem o som pela vibração do ar, ou seja, todo o instrumento que for utilizar o ar, como a flauta, como o próprio oboé que nós falamos, né? Como a própria fagote também, que são instrumentos que utilizam o saxofone e assim por diante. Tudo que for de sopro é um instrumento considerado aerofone. Os cordofones, perdão, vou repetir, os cordofones. Então, os cordofones já diz, né? Cordo, lembra? Corda, né? Então, são instrumentos que são de cordas. Quais instrumentos, professor Fábio? Violão, contrabaixo, violino, guitarra, violoncelo, ukulele, cavaquinho e todos aqueles que forem com corda. Idiofones são o som é emitido pelo próprio corpo, como os chocalhos, né? Então, os idiofones são os chocalhos, todos os tipos de chocalhos. Afoxé, que é aquele chocalho de passar na mão, que você tem que esfregar na mão para ter o atrito com a pele da mão, para você poder tirar som dele. Então, são todos idiofones, né? Então, essa é a classificação deles. Os membranofones. Os membranofones são instrumentos que produzem o som pelas membranas. Membranas, pele, né? Então, todos os instrumentos que possuem pele, como bateria, que é aquela... Você tem o arco e daí aquela parte plástica que nós chamamos, que nós vemos ali, nós chamamos de pele. Ela pode esticar, quanto mais esticada, mais aguda, quanto menos, mais grave. Então, tambores, bateria, tudo que for de bateria, vamos dizer assim, de percussão, é membranofone, tá bom? Agora, tem algumas outras classificações que também são usadas, por exemplo, pela altura do som. Existem instrumentos que são mais agudos, existem instrumentos que têm um som mais grave, né? Lembra do agudo e grave? O agudo lembra um som mais fino, o grave lembra o som mais grosso, mais encorpado, né? E tem os médios, que possuem um som mediano, que não é nem tão grave e nem tão agudo, ele fica mediano, tá bom? E também tem uma outra classificação, veja só, temos 3 classificações aqui, e a outra classificação é pelas famílias, né? Então, instrumentos de cordas, que utilizam cordas, né? Como eu falei antes, então, de cordas, violão, contrabaixo, violino, todos os cordas do ukulele e também os piano, porque professor, piano não é tecla, é tecla, mas também é corda. Por quê? Porque dentro do piano, se você for abrir o piano, principalmente de cauda, quando você abre, você vai ver que eles têm cordas. E quando você clica qualquer tecla do piano, vai ter um martelinho lá batendo. Então, por isso que ele também é classificado como um instrumento de corda. Percussão, bateria, né? É o que dita o ritmo da música, né? Que dá aquele ritmo, que dita o compasso, que dita a pegada da música. Então, a bateria, tambores, enfim, tudo que for de bater é percussivo. Madeiras, né? Instrumentos de madeiras.
também, né? Por exemplo, as flautas podem ser de madeira. Os órgãos, que é aquele que é parecido com um piano, que tem um cano, né? Que ele pode ser tanto de madeira como de metal também, né? Os órgãos de tuba, né? Que eles falam. E os metais, né? Que são todos os instrumentos de sopro, como saxofone, tuba, até o próprio oboé, até a própria flauta transversal. É tudo de metal, né? O fagote também. Então são todos instrumentos de metais. Ok? Então agora eu passei para vocês a classificação dos instrumentos, né? E para a gente conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então, agora eu quero que você preste muita atenção na atividade, tá bom? Presta atenção. Então, agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou falar da nossa atividade. Então, se liga no que vocês vão ter que fazer. Lembrando que essa atividade vale para música, artes e informática. Então, preste atenção no que vocês vão ter que fazer. Então, depois que nós conhecemos tudo aquilo que o professor falou, agora eu quero que vocês, ou nós professores, queremos que vocês construam o instrumento preferido de vocês. Construir o instrumento preferido? Como assim, professor? Você vai construir. Se você gosta de guitarra, você pode construir uma guitarra de papelão. Ah, mas professor, eu gosto tanto de bateria. Então você pode construir uma bateria de copos. Ah, eu posso construir algum instrumento com madeira? Pode, mas assim, eu quero orientá-los e também pedir o apoio de você, papai, e de você, mamãe, que ajude os nossos queridos alunos a fazerem um instrumento. Porque se você for fazer um instrumento que envolva latinha, você tem que tomar cuidado para não se cortar. Então por isso que eu peço a ajuda de vocês adultos, para que venha ajudar nesse momento aí de produção, de você fazer, deles produzirem, tá, o seu instrumento. Vocês vão ter um tempo bem grande para fazer isso, então não se preocupe, vocês não precisam fazer correndo. Pode começar projetando o instrumento, vou fazer assim, vou fazer assado. E então vocês vão ter um tempo bem legal para fazer, tá bom? Assim, eu vou colocar no final do vídeo alguns instrumentos de madeira, alguns instrumentos que foram feitos de alguns materiais reciclados, e vocês podem se inspirar neles. E também assim, use muita criatividade, pinte, faça bem bonito, e vocês deverão tirar uma foto fazendo o instrumento e também tirar uma foto com ele já pronto, tá bom? São 2 fotos. Poste lá no SGE, SGE. Eu sempre falo errado isso, é uma coisa de louco. Então, poste lá no portal, e também você que não consegue postar lá no portal, pode mandar para nós via WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, essa é a atividade que fica para vocês. Lembre que vocês vão escolher o instrumento. Eu não vou dizer qual que você vai fazer. Você vai escolher junto com o teu pai, junto com a tua mãe, e vocês vão construir. Eu gostaria muito que a família se envolvesse junto dessa atividade, porque envolve construção, alguns materiais. Então a gente não quer que ninguém venha se machucar por causa de algum material que está manejando ali e vai manejar de uma maneira inadequada. Tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que você vai sair muito instrumento bacana, eu tenho certeza que vai ser muito legal e vocês vão se divertir. Aproveitando, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e curta esse vídeo, coloque no comentário aqui o que você achou da aula, o instrumento que você gosta, o instrumento que você vai fazer, coloque aqui no comentário, tá bom? E não deixa de curtir esse vídeo, tá? Valeu, pessoal? Então, e também vou colocar aqui nas descrições as classificações dos instrumentos, as mesmas que eu falei agora há pouco, tá bom? Para vocês terem alguma ideia. Valeu, pessoal? Então, fica aí com as ideias que eu vou postar agora, que vocês vão ver aqui algumas fotos, e um forte abraço, um beijo e um coraçãozinho para você, e que Deus abençoe, e espero poder vê-los logo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.